Bem-vindos a este nosso mergulho profundo. Hoje a gente vai focar no momento bem crítico da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, sabe? Os desafios navais que o Brasil enfrentou. O material que a gente analisou indica que, mesmo depois da vitória lá em Riachuelo, a coisa no Rio Paraguai ficou, tensa. Exatamente. Riachuelo abriu caminho, sim, mas logo depois apareceu um obstáculo gigantesco. As fortalezas paraguaias, principalmente o Maitá. O Maitá. Isso. E num terreno que era puro pântano, né? O rio era o único jeito de levar suprimentos, de mover as tropas. E o Maitá, com canhões modernos para a época, simplesmente fechava a passagem para os navios brasileiros. E a gente está falando de uma época em que boa parte da nossa esquadra ainda era de madeira, certo? Imagino que esses navios viravam alvos fáceis para canhões em terra firme. Com certeza. Alvos fáceis. O material até sugere que o pessoal estava de olho nas lições de outras guerras, tipo a Guerra da Crimeia, a Guerra Civil Americana. Ah, claro. Então, como é que o Brasil conseguiu sair dessa sinuca de bico, dessa situação? Olha, a saída foi mesmo apostar na tecnologia. O Arsenal de Marinha da Corte, lá no Rio de Janeiro, teve que, acelerar tudo. Desenvolver aqui a capacidade de construir navio couraçado. Aqui mesmo? Sim, a missão era essa, fazer embarcações que aguentassem o bombardeio de Humaitá e conseguissem passar. Aí que surgiram os encouraçados e principalmente os monitores encouraçados fluviais. Peraí, desenvolvidos e construídos no Brasil. Projetos do Napoleon Level, as máquinas do Carlos Braconut são um salto e tanto, né? Um salto enorme. E esses monitores, eles eram bem específicos para a situação ali, sabe? Como assim? Eram embarcações super inovadoras para a época e para o lugar. Construção mista, madeira e ferro, com a couraça de ferro protegendo o casco, e movidos só a vapor. Uhum. O ponto-chave mesmo era o canhão. Um único canhão, bem potente, numa torre giratória no meio do navio, e o designer da torre com lados retos, mas frente e ré curvas, foi uma solução bem inteligente para diminuir o peso da blindagem, né? Entendi. E o mais crucial para navegar naqueles rios, precisavam de pouco calado, para não encalhar. Exato. Pouco calado e ótima manobrabilidade com 2 hélices. Foi uma adaptação bem brasileira da ideia do monitor americano, mas feita sob medida para os nossos rios. Tinha diferença entre eles, digo, entre os monitores? Tinha, principalmente no armamento. 3 deles, o Ceará, o Piauí e o Santa Catarina, tinham canhões mais fortes, de 120 milímetros. Os outros usavam canhões de 70. Era uma frota meio misturada, mas cada um com sua função ali. Ok, no papel parecem bem impressionantes, mas a pergunta é, essa aposta tecnológica feita em casa funcionou mesmo contra uma fortaleza tão poderosa quanto o Maitá? Funcionou. E foi decisivo. Em fevereiro de 1868, veio a prova real. 3 encouraçados maiores, o Barroso, o Bahia e o Tamandaré, avançaram, rebocando um do lado do outro, para se protegerem, 3 desses monitores novos, o Rio Grande, o Alagoas e o Pará. Sob fogo pesado, imagino. Pesadíssimo. Mas eles conseguiram romper as defesas e passaram por Humaitá. O impacto disso foi enorme. A fortaleza, agora isolada, sem poder receber suprimentos pelo rio, acabou se rendendo em julho. Ah, então foi essa inovação naval que quebrou impasse estratégico. A queda de Humaitá abriu caminho para Assunção. Exatamente. Com o rio livre, as tropas aliadas conseguiram avançar. Ocuparam a capital, Assunção, em janeiro de 1869. A guerra ainda demorou para acabar, claro, mas a espinha dorsal da defesa paraguaia, ela foi quebrada ali, na passagem de Humaitá. Mas as fontes que a gente viu mostram que não era só canhão de fortaleza, né? Os paraguaios usaram outra tática, também vinda lá da Guerra Civil Americana. As minas fluviais. Eram tipo umas bombas flutuantes. Isso, basicamente. O material detalha bem. Um ex-oficial americano, Thomas Bell, ajudou os paraguaios a fabricar essas minas lá em Assunção. Eram umas caixas, vedadas, com pólvora dentro, um gatilho, amarradas em algo que flutuasse e lançadas rio abaixo. Uma ameaça invisível, perigosíssima. Nossa, que pesadelo navegar num rio assim. Como é que a Marinha brasileira lidou com esses
esses torpedos flutuantes? A resposta veio de outro americano, o James Hamilton Tomb. Ele tinha lutado pelos confederados, então tinha experiência com esse tipo de coisa. Ah, interessante. E o que ele fez? Ele implementou umas contramedidas bem espertas. Redes de proteção esticadas em volta dos navios quando estavam parados, ancorados, e também um sistema de patrulha constante com lanchas pequenas a vapor, os escaleres, para achar e desviar as minas antes que chegassem nos navios maiores. Uma verdadeira guerra de engenhosidade dos dois lados, então. Totalmente. Mesmo assim, teve perdas, né? O texto menciona o encouraçado Rio de Janeiro, que afundou atingido por uma mina em 66, durante o bombardeio de Curuzu. Mostra como era perigoso, mesmo para navio blindado. Sem dúvida. E isso tudo se conecta com uma tendência mundial da época. A partir ali de meados da década de 1860, a blindagem naval estava evoluindo muito rápido. Navios grandes já recebiam couraças de ferro grossas, tipo 9 polegadas. Uau! E tinha também a ideia do abalroamento, de usar o próprio navio como arma com um esporão na frente, o ariete. Isso influenciou projetos como o HMS Hércules britânico, que tinha canhões em plataformas que geravam para concentrar o fogo para frente. A experiência brasileira no Paraguai estava inserida nesse cenário maior de transformação naval. Então, o que a gente tira desse nosso mergulho hoje? Fica bem claro como a necessidade ali, a urgência da guerra, acabou impulsionando uma capacidade notável de inovação naval aqui no Brasil, né? Sim, a construção local dos encouraçados e dos monitores, super adaptados para a situação, e mais as táticas para neutralizar as minas, tudo isso foi fundamental para a vitória. Se a gente conecta isso ao quadro maior. A gente vê não só a aplicação de lições de outras guerras, mas um esforço bem grande de engenharia e indústria naval nossa, nacional. Mostra como o poder naval, mesmo num rio, já dependia totalmente da tecnologia certa e dessa capacidade de adaptar as táticas bem rápido. Fica então uma reflexão final para o nosso ouvinte. Como será que essa experiência toda, essa necessidade de projetar, construir, operar navios blindados em combate e ainda lidar com ameaças novas como as minas, como será que isso moldou o pensamento estratégico e o desenvolvimento tecnológico futuro da Marinha do Brasil nas décadas que vieram depois do conflito? Fica aí para a gente pensar.